hora da questão comentada, hora de apresentar mais uma questão da FCC e hora de falar de um assunto que, independentemente da banca, não é só na FCC, você vai encontrar muito. Está aí na tela o assunto chamado de período composto. E no assunto de período composto, a FCC criou a seguinte questão. Pensadores como David Hume, John Locke e Montesquieu sustentavam, no entanto, que era possível limitar o poder dos reis ou até mesmo governar sem eles. Aí eles grifaram uma oração. O segmento sublinhado acima pode ser substituído sem prejuízo de correção e do sentido e sem que nenhuma outra modificação seja feita na frase por. Embora confirmassem ser viável, afirmavam desse modo a possibilidade, defendiam, contudo, que se conseguiria, reiteravam assim a viabilidade, todavia insistiam que se podia. Aí você viu período composto. Aí você pensou naquela classificação tradicional que a vida inteira te incomodou. Mas como é que ele falou que é uma questão de período composto se eu não vi o nome oração subordinada? Ou se eu não vi a expressão oração sindética? Pois é, você não vai ver. Se o seu foco de interesse são os concursos organizados pela FCC. Você não vai ver isso. Eles vão trabalhar no plano da coesão e da coerência textuais. Eles vão pegar uma frase, como fizeram aí, vão grifar uma oração ou vão negritar uma conjunção e propor mudanças. A maioria das vezes nem se classifica. Então vamos combinar uma coisa. Antes de você me ouvir explicar alguma coisa, eu quero que você tente fazer a questão. Não faz de bobo, não. Não vai ouvindo a explicação, não. Vê se você dá conta. Olha aí. Pois é, gente, está grifado, sustentavam, no entanto, que era possível. Toda vez que você tiver oração reescrita, a classificação de um período, ela se faz em função da classificação de uma conjunção. E nisso que está grifado tem o no entanto. Claro que quem tem a prova, quem fez a prova, não tinha só uma frase do primeiro parágrafo como você tem agora. Tinha o texto todo. E é mais fácil enxergar as coisas no texto todo do que numa frase. Mas existe o no entanto. Você pode pensar nessa expressão em outro contexto. O que o no entanto representa? Era uma pessoa instruída, no entanto, de maus modos. Quer dizer, se o cara é instruído, você pensa que o cara vai ser fino. Ao contrário, ele é grosso. No entanto, dá uma ideia de oposição. Então, olha aí, eu não sei o contexto todo, mas o no entanto, sendo de oposição, eu quero falar com você sobre isso. Essa ideia de oposição, uma das relações de sentido do período composto, dizem que existe um tipo de oração que é chamado de oração adversativa. Então, meus amigos, a ideia de adversidade, na palavra adversidade, tem a mesma raiz de adversário, que é o seu oponente, existe oposição. Então, há questões em que você tem que saber a ideia de oposição, a ideia de contradição, a ideia de contraste ou a ideia de adversidade. Então, saiba que adversidade e oposição são a mesma coisa. Por que eu estou falando disso? Porque eu já vi que, no entanto, é uma oração com a ideia de oposição. Então, acompanhe comigo um exemplo aí na sua tela. Se eu digo, não veio à aula, mas sabe o que foi dado em classe, quer dizer, teoricamente, se a pessoa não veio à aula, ela provavelmente não se interessou. Ao contrário, ela não veio, mas ela sabe o que foi dado na sala. A conjunção mas que você está vendo aí, ó, ela está representando a principal conjunção adversativa. E ela também poderia ser substituída pelo porém. Não veio à aula, porém sabe o que foi dado em classe. Olha, não é suficiente, muitas vezes, que você decore conjunções. Mas as conjunções de adversidade, elas são muito frequentes em prova. E muito frequentes em provas da FCC. Então é bom que você saiba quais são e que você saiba
que todas elas podem uma entrar em lugar de outra. Então acompanhe comigo aí. Você tem então o mas, o porém, você tem também o contudo, você ainda pode usar, além dessas três, o todavia. Além do todavia, você pode usar a palavra entretanto e ainda assim usar a expressão no entanto. Então, quando você tem o mas, o porém, o contudo, o todavia, o entretanto, no entanto, você tem as conjunções de adversidade e uma substitui a outra. Então, nessas questões de reescritura, a primeira coisa que você vai fazer é buscar no seu acervo mental o que pode ou o que não pode substituir o outro. Quero chamar a atenção de você para uma outra coisa. Acompanhe comigo aí na tela também. Quando houver esse período composto com ideia de adversidade, obrigatoriamente você tem que ter uma vírgula antes dessas conjunções. Então, quando você tem um período como esse aqui, ó, estivemos juntos, vírgula, contudo não tocamos no assunto da posse. Eu estou dizendo isso porque, além das questões de período composto, tem as questões de pontuação. E algumas vezes vírgulas são obrigatórias, outras vezes são facultativas. Antes do mas, do porém, olha aí na tela, do contudo, do todavia, do entretanto e do no entanto, é obrigatório que se use uma vírgula. Então, já te dei duas informações. Listei as conjunções e falei um item de pontuação. Depois você assiste essa aula de novo para você copiar as telas, tá bom? Mais um detalhe que eu quero te chamar a atenção nesse assunto ainda. Também a conjunção adversativa, ela pode vir intercalada. O que é isso, hein, professor? O que é intercalada? Olha essa frase aqui. Não gosta de mim. Deve, no entanto, me respeitar como profissional. O no entanto ficou entre vírgulas. Isso que se chama termo intercalado. Vamos ler tirando isso? Olha aí. Não gosta de mim. Deve me respeitar como profissional. Então, ou você usa a conjunção precedida de uma vírgula, ou, dependendo da situação, você usa entre vírgulas. Mas conjunção adversativa tem que ser virgulada. Mais um detalhe. Olha aí comigo na tela, uma coisinha a mais. Se por acaso a conjunção iniciar um período, ela também não vai ficar sem vírgula. Ela virá seguida de uma vírgula. Por exemplo, não fomos convidados formalmente. Ponto. Entretanto, vírgula, estaremos na cerimônia. Então, as conjunções de adversidade, elas não podem ser escritas a não ser dentro dessa visão de pontuação ligada a ela. Agora volte à questão. Vocês estão vendo que, no entanto, está entre vírgulas. Sustentavam, no entanto, que era possível. Se o candidato sabe que, no entanto, é de adversidade, ele já sabe que a resposta tem que ser ou a letra C, que tem o contudo, ou a letra E, que tem o todavia. Porque mas, porém, contudo, todavia, entretanto e no entanto são sinônimos. Então, se você marcou a letra C ou a letra E, você está no caminho correto. E aí, gente, não pode ser a letra B, porque quando eu falo que eles afirmavam desse modo, ou quando eu falo na letra D, reiteravam assim, o desse modo e o assim são, na verdade, expressões que indicam conclusão. Assim, eles fizeram tal coisa. Desse modo, fica mais fácil fazer. Ou é modo ou é conclusão, mas não é oposição. Então, vamos ver as duas. A questão serve o no entanto, serve o contudo da letra C e o todavia da letra E. Só que a pergunta é, o segmento sublinhado pode ser substituído sem que nenhuma outra modificação seja feita. Vamos ler o original, substituindo o que está grifado pela letra C. Pensadores como Hume, Locke e Montesquieu defendiam, contudo, que se conseguiria limitar o poder dos reis. E a letra E diz assim:
Pensadores como Hume, Locke, Montesquieu, todavia, insistiam que se podia limitar o poder. Eu não sei o que você marcou, mas você acertou a questão se você marcou a letra C. Tá por quê? Porque a letra E, olha a letra E, ela ficaria sem nenhuma modificação assim, que os pensadores, todavia, vírgula, insistiam. E eu te dei a informação que a pontuação das orações de adversidade tem uma vírgula antes e não depois da conjunção. Ou como está na letra C, olha aí, que é a resposta, a conjunção pode vir entre vírgulas. Defendiam, vírgula. Contudo, vírgula. É isso. Então, vocês estão entendendo por que oração adversativa e pontuação andam juntas? Por isso que eu fiz essa pincelada, foi só uma pincelada. Se você quiser, nós em breve teremos no site www.ivalonline.com.br um curso de questões, que não são só questões, mas um curso do português da FCC. Eu vou pegar questões, como peguei essa aqui agora, para a gente comentar e a gente criar a teoria toda. Aqui é uma amostra, aqui é uma pincelada, aqui é a sua conscientização. Preciso estudar. Não domino tal assunto. Olha que os concursos da FCC atualmente são os mais convidativos, tá bom? Muito obrigado. Vão me seguindo por aqui e aguardem o curso, que em breve ele estará no ar. Um abraço.